Olá para você que está em casa nos acompanhando. Vida Saudável está começando agora nesse formato que eu tenho certeza que você de casa já está acostumado, formato virtual, que é para a gente continuar fazendo distanciamento social. No programa de hoje a gente vai falar sobre vacinas e medidas de proteção. Afinal de contas, já estamos aí com um ano de pandemia, diversas vacinas já estão no mercado e algumas, inclusive, já aprovadas pela Anvisa. Vamos saber das especificidades de cada uma delas e também falar sobre medidas de proteção. Será que as máscaras de tecido, as máscaras de pano, continuam sendo eficientes na proteção do coronavírus? Tudo isso no nosso programa de hoje, então não sai daí que daqui a pouquinho o Vida Saudável tá de volta. Na corrida pelas vacinas, a Coronavac e a Oxford saíram na frente e já tem gente tomando a segunda dose. Uma dessas pessoas é a dona Valdenora de Souza, que vai contar a história dela pra gente agora. Mesmo que no ritmo lento, o Brasil já começou a vacinar a população. E a gente já tem aí uma parcela de quase 6% de pessoas que já chegaram a tomar a segunda dose. E uma dessas pessoas que já tomou a segunda dose está aqui comigo, dona Valdenora de Souza, tem 73 anos, já está aposentada e seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa, viu? Obrigada, eu agradeço eu. Me diz o seguinte, tomou a segunda dose, como é que fica a sensação, né? Você vai relaxar agora que já está aí imunizada, dona Valdenora? De forma alguma. Recebi essa vacina com muita alegria, com a vitória, e não vou relaxar de forma alguma, porque, como eu já falei, por causa dos meus 2 filhos, e eles não tomaram, e eu tenho que ficar dentro de casa ainda, manter meus cuidados do mesmo jeito, não tá saindo, comer o álcool aqui, em cada canto da casa aqui é álcool com canto, álcool gel. E eu tenho que pensar não só na minha família, nos outros, viu? Na nossa sociedade, nos vizinhos. Como é que vocês se organizaram durante todo esse tempo, né? Um ano já que dura a pandemia, para se proteger? Fomos bem regrados mesmo. Eu principalmente, sabe? Me policiava bastante e fica dentro de casa. Tem televisão, liga, vai assistir uma televisão, um documentário, uma coisa. E você também permaneceu em casa durante todo esse tempo? Ou chegou a dar umas escapulidas? Queria saber disso também, porque acabou perdendo contatos, né? Assim, importantes, de repente, os familiares que ficaram mais distantes. Como é que vocês enfrentaram? Chegou aqui minha família, meu irmão que mora em João Pessoa, que ele é desse que parece que não acreditava. Eu amo ele, é o mais velho, nosso patriarca da família. E eu disse a ele, olha, meu irmão, sinto muito, mas você, dessa vez, não vai entrar. Olha, não saía mesmo. Tá aí meu filho, que não botava o pé nem lá fora. Com medo dessa doença. Depois da morte, principalmente, daquela atriz, tá? No Setembro, viu? Que foi uma pessoa da família que fazia visita, ela ficou dentro de casa, quando essa pessoa da família foi lá, em poucos dias ela pegou. E a filha disse. Aí eu disse a ele sorriu muito, disse, então não vou. Em 2020 não foi bom para a gente, foi muito triste mesmo, viu? E também pegamos o 2021. Perdemos 6 pessoas da nossa família, 2 de Covid, e as outras, um foi de câncer, com meu irmão, muito amado e querido por todos da família, apesar que ele mora em Minas Gerais, ficou por lá, faleceu faz 2 meses. Está sendo muito difícil, viu, para a nossa família. Perdi outra irmã, problema de câncer também, agora fazem 3 meses. E o pior, que a doença impediu da gente chegar próximo, sabe? Sair, né? É muito triste. Até hoje é muito triste, muita angústia, choro. Eu não vou nem falar, porque senão vai dar problema na entrevista.
E você é daquelas que fica pegando no pé, né? Seja aí do conhecido, claro, dos familiares, de repente aí do vizinho, não vai sair sem máscara, menino. Eu tenho outra irmã que ela também é assim, ela é muito liga. Nós sentimos que ela não levava a sério, né? E ela é de risco. Ela tirou um rim, fazem mais de ano, mais ou menos, mas mesmo assim. E eu fico sempre pegando no pé dela, ligando. Olha, cuidado, não saia de casa. Que é isso, quando eu saio de máscara, eu digo, mas mesmo assim não fica aglomeração. Eu fico muito preocupada com a família. Para terminar, dona Valdenora, eu queria que você deixasse aqui o seu recado, né, de desejo aí para a humanidade, você que agora já está vacinada, né, que em breve, então, né, todos nós possamos estar protegidos dessa doença. Eu vou dizer a você que eu quero mais é que venha mais vacina para vacinar essa juventude. Eu queria muito que tivesse sido vacinado os jovens primeiro. Por quê? Porque eles são inquietos, eles gostam de sair, gostam de festa. Já a gente idosa, temos uma cabeça mais diferente. Ficamos em casa, aguardamos. Eu mesma passei um ano dentro de casa. Dentro de casa mesmo, não botava o pé nem ali fora, no condomínio, de forma alguma. Vou falar para você, para convocar os idosos para se vacinar. Isso aí é uma prova de amor que a gente tem, até pelos filhos, com a vacina, pela família. E vamos, gente, vamos mesmo se vacinar, porque sem a vacina a coisa não vai ficar boa, não. Vai pegar nos outros, e assim temos que se vacinar. Vamos para os postos, muita gente não está indo, e a vacina está lá esperando. Vacina sim e vacina sim. Não sai daí que o Vida Saudável volta logo depois do intervalo. Até já! Para tirar as dúvidas sobre as diferenças entre uma vacina e outra e o que acontece se o paciente não chegar a tomar a segunda dose da vacina, hein? Você já pensou nisso? Quem explica tudo isso pra gente é o professor Matheus Pedrosa, ele que é do Departamento de Farmácia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Com quase um ano de pandemia, a gente, claro, já está com as vacinas, né, sendo distribuídas no mundo inteiro. Mas a aplicação, a distribuição, tudo isso está sendo desenvolvido ainda, né? Cabe a cada estado, por sua vez também aos municípios, desenvolverem as suas estratégias de imunização. Para falar um pouco sobre como anda a vacinação, né, tirar dúvidas com relação a essa questão da imunização, convidei o professor Matheus Pedrosa, ele que é da UFRN, farmacêutico, pesquisador, e também já trabalhou lá no Instituto Butantan. Portanto, seja muito bem-vindo, viu, professor Matheus? Obrigado, Luísa. Uma satisfação estar aqui com você novamente, né, um ano depois desse início de pandemia, para que a gente possa estar falando do cenário atual. Foi um tempo recorde, né? A gente pode considerar o desenvolvimento das vacinas, né, que tem várias hoje em dia aí no mercado, mas assim, a humanidade conseguiu aí cumprir seu papel, né? Antes dessa pandemia, a vacina que tinha entrado no mercado com menor tempo de desenvolvimento teria sido a da Coqueluche, que levou em torno de 4 anos e meio. E agora a gente tem, com menos de um ano de pandemia, no mês de dezembro, alguns países já iniciaram a imunizar seus pacientes. Com menos de um ano, com 9, 10 meses de pandemia, a gente já tinha aí pelo menos 2 vacinas no mercado atendendo a população. Então é um tempo recorde. Isso se deve à tecnologia, isso se deve ao avanço da ciência, ao aprofundamento dos pesquisadores em relação ao tema, que culminaram com esse avanço no desenvolvimento do imunizante contra o SARS-CoV-2. Coisa boa. E com tanta vacina no mercado, né, Coronavac, Oxford, Sputnik, muita gente colocou em jogo, se presta, né, vamos falar assim na linguagem popular, se a vacina presta ou não presta. E aí chegam aí à conclusão de 2 conceitos, você me corrija se eu estiver errado, que há uma diferença entre eficiência e eficácia. O que isso na prática significa, professor?
A eficiência, se relaciona, esse termo, se realmente aquela vacina é capaz de proteger o paciente contra aquela doença. Então, a vacina, ela simula a exposição contra um antígeno, que é uma partícula, uma proteína de um determinado micro-organismo, para que o indivíduo ele tenha uma proteção elaborada previamente. Quando entrar em contato com o vírus, nesse caso, especificamente, quando entrar em contato com o vírus natural, que ele tenha uma defesa. Então, se essa defesa ocorre previamente, numa imunização, quando o paciente tem um contato com a doença, ele está protegido, ou ele tem a doença de forma bem mais leve, não tem um agravamento, nem o risco de morte, então essa vacina é eficiente. Já a eficácia está relacionada ao grupo de estudos, principalmente na fase 3, que é uma das fases mais importantes clínicas, aquela que são estudados aí os indivíduos vacinados, 50% com a vacina verdadeira, 50% com placebo, e aí é calculado o percentual de indivíduos que realmente receberam a vacina, tiveram exposição com a doença e adoeceram ou não. Essa aí seria uma eficácia de evitar o contato e adoecer, ou que contabilizou-se o paciente que adoeceu, mas não evoluiu para a forma grave, descontando o número dos pacientes que tomaram o placebo. Então, essa relação na fase 3 dos pacientes que tomaram a vacina e tomaram o placebo, a relação de adoecer e qual o grau da doença, essa é a taxa de eficácia que a gente tem hoje. A Coronavac subiu para 65%, a primeira taxa de eficácia era 50,4%, então estudos recentes revelados há poucos dias, então isso é uma notícia boa, e a vacina de Oxford, que tem em torno aí de 72%, 73%. Então são duas vacinas eficientes e seguras para o bem da humanidade. Professor, todas essas vacinas, elas são aplicadas em 2 doses, né? É aquela primeira dose, depois vem a segunda dose. Por que é necessário esse tempo? Por convenção, quando nós adoecemos, nós adquirimos no nosso organismo o micro-organismo na sua forma natural, viável, ativo. Quando somos vacinados, esse micro-organismo ou ele está inativado, ele está morto, como é o caso da Coronavac, ou recebemos partículas, proteínas ou RNA mensageiro desses micro-organismos. Então, como nós não recebemos na vacinação o micro-organismo do jeito que ele ocorre na natureza, com toda a sua viabilidade, com toda a sua força de se multiplicar no nosso organismo, então nós simulamos isso no laboratório e temos que enfraquecer, temos que matar esse micro-organismo ou utilizar partículas dele. O nosso sistema imune ele precisa de mais de uma dose, na grande maioria das vacinas, para que a gente tenha uma resposta imune satisfatória. A vacina da Johnson & Johnson, com o laboratório Janssen, ela promete uma vacina com uma única dose. Isso é possível. Porém, a grande maioria das vacinas, os estudos apontam a necessidade de 2, no mínimo, ou às vezes até em alguns casos específicos, para garantir que as nossas células de memória, nossas células B de memória, que são as células que reconhecem o micro-organismo, que elas tenham uma maturidade satisfatória para que possa combater esse micro-organismo quando viermos a ter o contato naturalmente. Essas 2 doses, normalmente a literatura aponta, a Organização Mundial de Saúde, uma proteção por aproximadamente 10 anos. Então também tem a questão da durabilidade da vacina, que é muito complexo revacinar uma população inteira num prazo curto. Então, além da eficiência maior, as 2 doses garantem uma permanência maior dessa imunidade, que seria aproximadamente de 10 anos, que é muito importante. E aí, o que acontece com aquelas pessoas que perderam prazo por alguma razão e não chegaram a tomar a segunda dose? No caso, elas vão voltar para o início da fila, vão ter que ser revacinadas com a primeira dose. Os estudos apontam esse intervalo ele é atribuído na fase 3, naquela fase em que milhares de pacientes são testados e muitas vezes pacientes de países distintos, de mais de um país. Então, em torno de 10 a 100 mil pacientes são testados. E aí foi estabelecido que para a Coronavac, o intervalo de 14 a 28 dias seria o ideal. Quanto mais próximo dos 28 dias, a literatura tem apontado que é uma resposta satisfatória para tomar a segunda dose. Já no caso da vacina de Oxford, entre 4 e 12 semanas, ou seja, entre 1 e 3 meses. Porém, quanto mais próximo dos 3 meses, maior a eficiência da vacina. Então, quando passa desse período, no caso, passando de 28 dias, ou para a Coronavac, ou passando de 3 meses,
para a vacina de Oxford, a tendência é esse percentual de eficiência cair. Mas não que o paciente não deva tomar. Então, o paciente que chegou a 35 dias, 45 dias, ele não deve deixar de tomar a vacina Coronavac, ele deve tomar. Provavelmente ele vai ter uma boa proteção. Agora, o paciente que ele demorou 3 meses, 4 meses, 6 meses para tomar a Coronavac, ele pode ter um comprometimento de ter que voltar a tomar as 2 doses. Da mesma forma, a vacina de Oxford. Se ele tem 3 meses, se ele passou aí 3 meses e 15 dias, então é possível aceitar ele tomar a segunda dose e ainda esperar uma resposta satisfatória. Mas se ele passou 6 meses, aí já é um tempo em demasia, né, atrasado, que pode ocasionar um retorno à primeira dose. Então, o ideal é cumprir esses prazos que foram estudados nas fases clínicas, mas se esse cumprimento não for possível por poucos dias, mesmo assim o paciente, ele muito provavelmente, ele vai estar bem protegido. Além da vacina, existe hoje, né, sendo estudado no mercado, inclusive, eu acredito que até o kit já está aprovado pela Anvisa, né, essa questão do kit COVID, que é um kit de medicamentos, e também do soro, que recentemente, né, foi aí anunciado pelo Instituto Butantan. Como é que funciona essas duas? São realmente formas de prevenir o vírus? Então, são 2 formas de tratar. Então, quando a gente fala de vacina, a gente está falando de uma medida profilática de prevenir a doença. E quando estamos falando de medicamentos ou de soro, a gente está falando em tratamento. O tratamento que é imediato para o paciente acometido pelo Covid-19. Então, nós temos 2 medicamentos produzidos pela Roche. Esses medicamentos, o Casirivimab e o Endevimab, esses medicamentos já foram aprovados no Canadá, nos Estados Unidos, e já estão em análise para vários países aí da Europa. Foi recentemente aprovada há 2 dias pela Anvisa para pacientes que estão acometidos pelo Covid e ainda não estejam na fase grave, para pacientes que estejam internados, porém, pacientes que não estejam com problemas de oxigenação e nem estejam entubados. Então, para casos específicos, só vão poder ser prescritos por um médico que atue no hospital, não vai ser comercializado, não vai ser vendido, vai ser de uso hospitalar. Mas o que é realmente mais uma força que a gente tem para combater essa pandemia. Além disso, nós temos o soro que é produzido por cavalos do Instituto Butantan, onde os animais são imunizados com o Covid-19, com o vírus. Esses animais eles fornecem o plasma, que é purificado pelo Instituto Butantan por equipamentos altamente sofisticados e especializados para essa função. Esse soro é obtido purificado, limpo e um soro eficiente para pacientes também acometidos e hospitalizados para o Covid-19. Então, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou o Instituto Butantan a tratar pacientes na fase 3 com esse soro produzido pelo próprio Instituto. Serão em torno de 750 pacientes. É um estudo que deve ocorrer no prazo de 2 meses, no máximo 3 meses, e a gente, se tiver um resultado satisfatório, que é o que se espera, será aí mais uma frente importante de tratamento para os pacientes já acometidos. Então, são 2 notícias boas: os 2 medicamentos fornecidos pela Roche e o soro produzido pelo Instituto Butantan. Pode beber, consumir álcool neste período aí de intervalo ou não é recomendado? Não é recomendado, porque quando recebemos uma vacina, a gente está recebendo carga viral. A gente não está recebendo só um micro-organismo, no caso da Coronavac, que é o SARS-CoV inativado. Nós recebemos no nosso organismo milhares de micro-organismos. Então, nosso organismo, ele precisa estar com a sua imunidade plena para que ele possa dar conta daquela carga viral e elaborar uma resposta corretamente. Então, é importante o repouso, se possível, evitar o sol em demasia, evitar o consumo do álcool. Já está provado que o consumo do álcool, ele depleta, ele diminui o sistema imunológico. Então, tudo que é possível o paciente evitar que venha ocasionar um dano no seu sistema imunológico, principalmente nos 5 primeiros dias após o uso da vacina, após tomar as devidas doses, é importante o paciente ele procurar evitar, para que ele tenha tanto uma maior eficiência em resposta à vacina, quanto também que ele apresente o mínimo de reações adversas possíveis. Então, nós dependemos muito de um bom funcionamento do sistema imunológico. Isso é vital. Vamos falar sobre medidas, né, de proteção. Essas pessoas que já chegaram a tomar a segunda dose, elas já podem começar a relaxar com relação ao uso de máscara, a questão do distanciamento.
em que momento, né, nós vamos poder viver, né, com uma certa normalidade, sem essas medidas sanitárias, medidas de proteção. Qual a porcentagem da população deve estar vacinada, né, para a gente começar a pensar nesse relaxamento? O que a gente viu historicamente, né, seria tanto a literatura quanto a Organização Mundial de Saúde e a experiência da ciência com os problemas de pandemia, de epidemias, seria em torno aí de 70% da população vacinada. Então, lembrando que o Brasil está com 12% da população que tomou uma dose e 5,5% que tomou 2 doses. Então, estamos com 5% da população com as 2 doses, bem distante dos 70%. Então, eu diria que próximo de 70% seria o momento em que a gente começaria a possivelmente vislumbrar uma vida mais próxima do que era da normalidade. Então, a tendência é que a gente tenha aí mais 1 ou 2 anos de evitar aglomeração, de uso de máscara, de álcool em gel, até que a gente tenha esse número próximo dos 70%. Há estudos que apontam que essa pandemia a gente só vai superar em 2023. Tomara que esses estudos estejam equivocados e que a gente possa superar antes. Mas o fato é que se a gente atingir um número de 70% da população vacinada e a gente não tenha problemas aí de mutações, de variantes, que possam levar a uma terceira, uma quarta, quinta onda, então que a gente possa se aproximar, né, que a população possa se aproximar de hábitos de vida normais, convencionalmente, que todos nós da sociedade somos acostumados. Portanto, álcool em gel, máscara, distanciamento social ainda vai fazer parte, pelo menos por 1 ano ou mais, do nosso cotidiano. Queria agradecer a sua participação, queria saber se tem redes sociais para o pessoal que quiser entrar em contato com você, ter alguma dúvida, né, especialmente nesse grande assunto hoje, né, que é a vacina para o mundo todo. Nosso Instagram é @mpedrosa, Pedrosa com S, 31. Então, @mpedrosa com S, 31, ou o meu e-mail, que é o mffpedrosa@gmail.com. Estaremos à disposição para tirar dúvidas, aquelas dúvidas que a gente conseguir responder, dúvidas que a gente também tenha, vamos estudar juntos e procurar buscar a fonte correta para estar respondendo a todos que desejamos. Tem mais Vida Saudável logo depois do intervalo para você. Até já! Você já parou para pensar que algumas medidas de proteção também foram alteradas ao longo desse 1 ano de pandemia? Por exemplo, o distanciamento entre as pessoas já não é mais só de 1,5 m, já é recomendável 2 metros de distância. Essa e outras dúvidas, quem tira pra gente agora, Tatiana Cordeiro, ela que é biomédica. Mais de 1 ano de pandemia e as medidas de proteção continuam, claro, sendo necessárias, essenciais, mas algumas coisinhas foram mudando, né, ao longo aí desses últimos 12 meses. As máscaras de pano, que foram as primeiras, né, a serem utilizadas e comercializadas, elas já não são mais tão indicadas quanto essas novas, como a PFF2 e a N95. Essas dúvidas todas, quem vai explicar isso para a gente é a professora Tatiana Cordeiro, ela que é biomédica e leciona na Universidade, na Estácio de Sá, no Centro Universitário da Estácio de Sá, lá em Minas Gerais. Tudo bom com você, professora Tatiana? Olá, tudo bem? Prazer estar com vocês. Vamos começar então falando dessas mudanças que aconteceram. As máscaras de pano, elas não são tão eficientes quanto essas novas no mercado, professora? Na verdade, levando em consideração a questão de proteção de barreira, elas continuam sendo eficientes como antes, elas não mudaram. Só que hoje, nós sabemos, e hoje já existe, né, um número maior de máscaras no mercado, onde nós não estamos aí fazendo uso, né, dando uma preferência para a máscara industrial, onde nós temos certeza de uma camada dupla ou tripla proteção, a resistência desse tecido, desse material, e até mesmo algumas com válvula ou sem válvula. A de tecido, ela é uma máscara que a gente lava, que coloca na máquina, coloca no amaciante ou até mesmo numa solução de hipoclorito e vai danificando o próprio tecido, diminui a vida útil do tecido.
Então, não é que a máscara de tecido agora deixou de funcionar. É que hoje, né, no início da pandemia, não se achava-se máscara nem mesmo para a própria rede de saúde. Estava em falta, era algo muito novo. Então, agora, com essa adaptação, é mais sensato que façamos o uso da máscara, né? Pelo menos a máscara N95 em alguns lugares fechados. Qual a diferença básica delas? É o tipo de material, né? Você falou de barreira de proteção, elas conseguem proteger mais. E também com relação à N95, que é uma que é usada muito pelos médicos, né? O pessoal da linha de frente. A máscara do dia a dia do médico era essa máscara padrão, a máscara descartável. Com a pandemia, essa máscara deixou de ser padrão devido ao tipo de pandemia, devido ao tipo de agente, né, etiológico, e agora faz o uso da máscara N95, além de outras, com também uso de viseiras, que é uma viseira de acrílico, como se fosse um capacete. Então, tem que deixar claro que qualquer máscara é bem-vinda. A mais segura são as máscaras realmente N95, que é mais fácil de você estar comprando atualmente. O preço ainda, embora um pouco maior, hoje está um pouco mais interessante comparado a um ano atrás, que algumas máscaras N95 chegaram a custar R$40, R$50 no mercado. E a máscara de tecido, ela tem que ser feita pelo menos em um tecido duplo, no mínimo, e que seja um tecido de algodão. Então, jamais uma máscara de crochê, uma máscara de tecido sintético, uma máscara de linha, de tricô, mesmo que seja feito em máquinas, né, que os pontos são pequenos. E uma coisa interessante também, a gente não deve bordar as máscaras de tecidos. É muito comum a gente encontrar, principalmente à noite, em alguns lugares, quando você anda pelas ruas, as pessoas estão com máscara com glitter, com pedrinhas, e, na verdade, a gente fala, né, que hoje é um acessório obrigatório, mas ela não é um acessório para te enfeitar, ele é um acessório para te proteger. Ô, professora, essas máscaras, elas são reutilizáveis ou elas precisam ser descartadas ao final do uso? Aquela máscara convencional nossa, de consultório de dentista, de médico, de laboratório, ela, no máximo 2 horas, ela tem que ser descartada, porque ela vai ficando úmida, tá? A máscara N95, você ainda tem uma durabilidade maior, então você ainda pode passar o dia com ela, tá? Que é as máscaras mais comuns. Agora tem um detalhe, o mais importante. Eu paro para eu almoçar, eu paro para eu tomar um café. Como eu vou tirar essa máscara? Aonde eu vou colocar essa máscara? Isso também faz toda a diferença. Eu não tiro a máscara pela mão, eu tiro sempre pelo elástico aqui atrás. E sempre tem que colocar num saquinho, num ambiente fechado. Porque se eu coloco aquela parte que está voltada para o meu rosto numa mesa, ela tem que ser descartada. Então, também é muito comum a gente, por exemplo, entra no carro, tira a máscara, coloca a máscara no queixo. Todo mundo coloca a máscara no queixo. E aí eu brinco assim, olha, o queixo não pega Covid. E quando você traz a máscara, que é a parte limpa para dentro do queixo, você contamina a sua máscara. Então, se é de tecido, ela tem que ser lavada. Se ela é descartável, ela tem que ser descartável. Vamos falar sobre distanciamento social, né? Que logo no início, a gente está sempre fazendo esse comparativo, que, claro, né, o conhecimento ele vai sendo construído de acordo com as experiências, né, com o que deu certo e o que deu errado. Mas se falava muito do distanciamento de 1,5 metro. Hoje, né, a recomendação já é um distanciamento maior de 2 metros. Continua aí nesse padrão ou a gente já tem um distanciamento maior do que isso? O distanciamento, na verdade, o que eles estão pedindo hoje em dia é que ele passe para 2 metros em ambientes fechados. Né? Ambiente aberto, 1,5 metro ainda prevalece, pelo menos até o momento. Se vai mudar amanhã, a gente não sabe. Por mais que nós tenhamos evoluído muito nessa questão da patologia do Covid em si, né, do vírus SARS em si, ainda há muita coisa que precisa ser descoberta, avaliada, e é em cima de alguns até erros, infelizmente, que vão vir alguns acertos. Agora, o distanciamento, ele é sim importante, principalmente em ambientes fechados. Só que às vezes a gente sabe que manter o distanciamento no ônibus, no metrô, às vezes a gente não consegue. Se você não consegue manter esse distanciamento, faça o uso da máscara, que vá tampar não só sua boca, como também nariz. Porque em alguns momentos, infelizmente, nós não conseguimos manter esse distanciamento. Mas o ideal, a melhor forma de prevenção, além do uso da máscara, lavar sempre as mãos, é também o distanciamento, com certeza.
a gente está avançando, mesmo que a passos lentos, aí a questão da vacinação, e muitas pessoas agora já estão imunizadas. As medidas de proteção, as medidas de segurança, elas continuam valendo e até quando? Com certeza elas vão valer ainda por um bom tempo. Até 100% da nossa população, ou mais de 90% da população está toda vacinada, ignorar o equipamento de proteção seria um retrocesso. Até porque a vacina, ela está aí nos ajudando a minimizar o impacto de uma patologia severa, mas ela ainda não nos deixa 100% imunes a esse vírus. Até acontecer o processo de vacinação em massa, abandonar ou relaxar o uso de máscara, o uso de chegar em casa, colocar o chinelinho lá na área ou na porta e de usar o álcool gel, é com certeza andarmos para trás e voltarmos à estaca zero. A vacina ela é importante, todos têm que vacinar, não podemos ignorar o nosso direito de vacina, jamais. Só que ela vem para minimizar um processo de morte, um processo patológico maior. Ela não, neste momento, ela ainda não é capaz de nos assegurar a não contaminação, o não desenvolvimento dessa patologia. Então, a pessoa tem sim que vacinar, mas ainda andar abraçado com a biossegurança. Professora, você tem redes sociais onde a gente possa conhecer melhor o seu trabalho como professora, né, acessar aí os seus conhecimentos? @biomedicina Estácio BH. Lá todos vão poder participar, vão verificar que os nossos alunos aqui de Belo Horizonte estão sempre trazendo informações sobre várias doenças, várias dicas, inclusive informações para o nosso dia a dia para ir fazer um exame, sobre jejum, todas as informações. O Vida Saudável de hoje vai ficando por aqui. Desde já eu agradeço a sua companhia e se quiser deixar alguma dúvida, alguma sugestão, alguma crítica, fala com a gente lá no Vida Saudável TVAL ou lá também no meu perfil pessoal no Instagram, que é o @vemcaluiza, tá certo? Até a próxima semana!